Bem-vindos ao canal Ocidente Tradicionalista. Nesse vídeo irei discutir quais foram os 6 soldados mais letais de todos os tempos. Se gostar do vídeo, deixe seu like para incentivar o canal. Para quem não está inscrito, inscreva-se agora mesmo. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quiser ver novos vídeos frequentemente, você pode fazer uma contribuição via Pix no endereço abaixo. Antes de entrarmos na lista propriamente dita, é preciso fazer alguns esclarecimentos. O primeiro ponto é que estamos analisando objetivamente feitos militares independentemente da ideologia ou apego emocional que alguém possa ter por um soldado X ou Y. Em uma análise de comandantes militares, ou mesmo dos chamados heróis, o componente subjetivo aparece com força, já que mesmo que um líder militar tenha mais vitórias, obviamente nem todos tiveram sob seu comando exércitos com capacidades semelhantes. Da mesma forma, um herói de determinado país pode despertar um sentimento em alguém de uma parte do mundo e ao mesmo tempo nenhum em outra região do globo. O rei Leônidas de Esparta e seus 300 soldados no desfiladeiro de Termópilas irão despertar sentimentos de um grego ou até mesmo de alguém do ocidente, mas esse sentimento não terá a mesma intensidade para alguém que nasceu na Tailândia. Outro ponto que preciso deixar claro é que só soldados das guerras chamadas modernas entraram nessa lista. O motivo é muito óbvio. Além de soldados do passado estarem envoltos em mitos sendo difícil de separar a realidade da fantasia, é bastante óbvio que um piloto treinado comandando um caça moderno pode causar muito mais dano do que um cavaleiro medieval com uma espada. Não apenas pelo poder destrutivo da tecnologia, como pelo fato de que ele tem muito mais liberdade para escolher quando e como lutar. Isso faz com que um aviador competente possa causar destruição e mortes que eram impensáveis alguns séculos atrás. Não é por acaso que dos 6 chamados soldados mais letais de todos os tempos, 3 são aviadores. A grande maioria dos escolhidos para esse vídeo foram combatentes na Segunda Guerra Mundial, e isso é autoevidente. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito da história da humanidade, então é natural que os soldados mais letais vão estar nesse conflito. Para quem não consegue entender o básico, sugiro ler o significado de letal no dicionário. O espectador brasileiro que conhece superficialmente história irá conhecer apenas um ou dois dos escolhidos, mas ficará surpreso com um soldado que irá aparecer no final do vídeo. Para concluir e começarmos logo a lista, a aparição dos 6 escolhidos não segue uma ordem específica ou ranking pelo simples fato de que seria impossível comparar os feitos de um sniper com os de um aviador. São atuações totalmente diferentes. Bom, vamos agora ao que interessa. Manfred von Richthofen, também conhecido como Barão Vermelho, foi um dos pilotos de caça mais famosos e bem-sucedidos da Primeira Guerra Mundial, e é provavelmente o mais famoso entre os selecionados. Vamos mencionar alguns fatos notáveis de sua vida. Número de vitórias. Richthofen é amplamente reconhecido como o asa de caça mais letal da Primeira Guerra Mundial. Ele foi creditado com 80 vitórias aéreas confirmadas, o que significa que derrubou 80 aeronaves inimigas em combate. Mesmo que esse número pareça baixo quando o espectador for comparar com outro aviador que irá aparecer nessa lista, é preciso deixar clara a tecnologia da aeronave e o fato de que ele estava enfrentando uma coalizão gigantesca de inimigos com aeronaves de tecnologia similar. Na Segunda Guerra, o outro aviador que irá aparecer no ranking teve a maioria das vitórias contra apenas um inimigo que tinha aeronaves muito inferiores. Habilidade de combate. O Barão Vermelho era conhecido por sua habilidade excepcional em manobras aéreas e sua destreza no combate. Ele desenvolveu táticas de caça inovadoras, incluindo a cunha voadora, em que ele e seus colegas pilotos alemães voavam em formação, proporcionando apoio mútuo durante os combates. Isso parece evidente agora, mas na época foi algo incrivelmente revolucionário. Fokker DR-1. Richthofen se tornou especialmente associado ao avião de caça Fokker DR-1, que era um triplano e de design distintivo. Ele pilotou esse avião em muitas de suas missões de combate e se tornou um ícone da aviação militar. Medalha pour le Mérite. Richthofen foi condecorado com a prestigiosa Medalha pour le Mérite, a mais alta condecoração militar na Alemanha na época, em reconhecimento por suas notáveis realizações em combate. Fama internacional. Durante a guerra, Richthofen se tornou uma figura conhecida não apenas na Alemanha, mas em todo o mundo. Sua fama se espalhou e ele era respeitado tanto por seus colegas pilotos quanto por seus adversários. Morte em combate. Richthofen foi morto em ação em 21 de abril de 1918, aos 25 anos de idade.
Sua morte ocorreu em circunstâncias controversas, e o mistério sobre quem o abateu persiste até hoje. Seu corpo foi enterrado com honras militares pelos aliados, demonstrando o respeito mútuo que ele havia conquistado entre os combatentes. Isso seria algo impensável para qualquer soldado na Segunda Guerra Mundial. O legado de Manfred von Richthofen perdura como um ícone da aviação militar e do heroísmo na Primeira Guerra Mundial. Ele é lembrado como um dos maiores pilotos de caça da história e um símbolo do período pioneiro da aviação militar. Seymour Hayat foi um soldado com feitos notáveis e nasceu em um país que, ao menos em teoria, dificilmente iria fornecer algum combatente para essa lista. O sargento finlandês Seymour Hayat foi o soldado com o maior número de mortes confirmadas na Segunda Guerra Mundial. Ele era um atirador de elite finlandês que serviu durante a Guerra de Inverno, que durou entre 1939 e 1940, entre a Finlândia e a União Soviética, e começou até antes da Segunda Guerra Mundial. O sniper finlandês é acreditado com 505 mortes confirmadas de soldados inimigos durante esse conflito, a maioria delas usando um rifle Mosin Nagant. Hayat era conhecido por sua habilidade excepcional como franco-atirador e sua capacidade de camuflar-se na paisagem gelada da Finlândia. Ele recebeu o apelido de A Morte Branca pelos soldados soviéticos devido à sua eficácia mortal. Vale ressaltar que ele alcançou essa notável contagem de mortes em um período relativamente curto, aproximadamente em 100 dias de combate. Hayat sobreviveu à guerra, mas foi gravemente ferido em combate e passou o resto de sua vida com problemas de saúde relacionados aos seus ferimentos. Sua história é frequentemente mencionada como um exemplo notável de habilidade e coragem no campo de batalha. Chega a ser bizarro como alguém com feitos tão notáveis seja amplamente desconhecido do público em geral. E se ele tivesse nascido na União Soviética e tivesse matado alemães, provavelmente o número de filmes com ele em Hollywood já superaria 50. Para entendermos a dimensão de sua letalidade, eu gosto de comparar seus feitos com os do Chris Kyle, o atirador de elite americano que inspirou o filme Sniper Americano. Chris Kyle foi um atirador de elite americano da Marinha dos Estados Unidos conhecido por suas habilidades excepcionais como atirador de elite e por suas façanhas no Iraque. No entanto, o número de mortes confirmadas atribuídas a Kyle é consideravelmente menor em comparação com Seymour Hayat. Kyle é acreditado com 160 mortes confirmadas, como atirador de elite durante suas missões no Oriente Médio. É bem verdade que Seymour Hayat e Chris Kyle tiveram experiências muito diferentes em termos de tempo disponível para aumentar suas mortes como atirador de elite em guerras, mas a comparação ainda assim é válida. Seymour Hayat serviu como atirador de elite durante a Guerra de Inverno entre Finlândia e União Soviética, que, conforme mencionado, ocorreu de novembro de 1939 a março de 1940. Durante esse período de guerra, que durou aproximadamente 100 dias, Hayat acumulou seu impressionante número de 505 mortes confirmadas como atirador de elite. Por outro lado, Chris Kyle serviu como atirador de elite da Marinha dos Estados Unidos durante a Guerra do Iraque, que teve várias fases e durou de 2003 até a retirada das tropas dos Estados Unidos em 2011. Durante esse período mais longo de guerra, Kyle acumulou 160 mortes confirmadas. No entanto, deve-se notar que seu papel como atirador de elite foi interrompido por várias missões, licenças e outros deveres ao longo de sua carreira militar. Em termos de tempo disponível para aumentar suas mortes como atirador de elite em guerras, Chris Kyle teve a oportunidade de servir durante um período muito mais longo em um ambiente de combate, se comparado com Seymour Hayat. No entanto, o número total de mortes confirmadas de Hayat permanece consideravelmente maior, em um período de tempo muito mais curto, o que torna suas realizações ainda mais notáveis. Kurt Knispel foi um comandante de tanque alemão que se destacou durante a Segunda Guerra Mundial e é amplamente considerado o maior as de blindados de todos os tempos. Alguns dos feitos notáveis de Knispel durante o conflito incluem: número impressionante de tanques inimigos destruídos. Kurt Knispel é acreditado com a destruição de um número estimado de cerca de 168 tanques aliados, mas algumas fontes dizem que ele alcançou 205 vitórias. Além disso, destruiu mais de 70 armas antitanques e inúmeros bunkers. Ele também lutou em todos os tipos possíveis de blindados alemães, como carregador, artilheiro e comandante. Essas conquistas fizeram com que ele se tornasse o comandante de tanques mais bem-sucedido em termos de número de veículos inimigos destruídos durante a Segunda Guerra Mundial.
Knispel serviu em várias frentes de combate durante a Segunda Guerra, incluindo a Frente Oriental e a Frente Ocidental. Ele demonstrou, assim, sua habilidade como comandante de tanques em uma variedade de cenários de combate. Devido a suas realizações notáveis, Knispel foi promovido a sargento e recebeu várias condecorações, incluindo a Cruz de Ferro de primeira e segunda classes. Além de suas habilidades como atirador de tanque, Kurt era conhecido por suas habilidades táticas e sua capacidade de liderar sua tripulação de tanque com eficácia. É importante destacar que Knispel serviu em um período crítico da Segunda Guerra Mundial, quando os combates eram intensos e a tecnologia dos tanques estava em constante evolução. Suas habilidades como comandante de tanque contribuíram significativamente para o esforço de guerra alemão durante o conflito. Ele é lembrado como um dos pilotos de tanque mais bem-sucedidos e habilidosos da história militar. O sargento de primeira classe Dillard Johnson é um dos soldados mais condecorados da história da 3ª Divisão de Infantaria e é considerado um dos soldados americanos mais mortíferos de todos os tempos. Por mais que faça sentido as críticas que Johnson recebe, e realmente parece que ele tenta aumentar seus feitos de combate com a publicação de seus livros, mas mesmo assim não há dúvida que ele merece estar nessa lista. De qualquer forma, é muito provável que as 2.746 mortes que ele afirma ter cometido são ficção e um número exagerado. Ressalvas iniciais feitas, vamos ao que interessa, que é seu background militar. Johnson serviu como comandante de um veículo de combate Bradley apelidado de Carnívoro e ajudou a liderar um ataque em grupo durante a Operação Liberdade durante a Guerra do Iraque. Dillard Johnson foi criado em Island, Kentucky, e desenvolveu suas habilidades quando menino, caçando veados com seu pai. Sua primeira morte ocorreu quando ele tinha 13 anos. Quando Johnson estava no ensino médio, ingressou no ROTC. O Reserve Officer Training Corps é um grupo de programa de treinamento de oficiais baseados em faculdades e universidades para treinar oficiais comissionados das Forças Armadas dos Estados Unidos. Em 1986, ingressou no Exército, um sonho de infância. Dillard se destacou como sniper na Guerra do Iraque, mas não apenas como atirador de elite. Ele teve 121 mortes confirmadas como atirador de elite, e a mais longa foi de 821 jardas. O recorde de sniper de Johnson fica atrás apenas do falecido Navy SEAL Chris Kyle, que teve 160 mortes. Como comandante de um veículo de combate Bradley, apelidado de Carnívoro, Johnson ajudou a liderar o ataque terrestre durante a Operação Liberdade do Iraque, dominando o inimigo com um show implacável de poder militar que deixou um rastro de morte em seu caminho. No entanto, as mortes que teve como atirador, mais as da sua primeira viagem, valeram-lhe o título de soldado mais mortífero da história militar dos Estados Unidos. Depois de completar 2 missões na Guerra do Iraque, Johnson ganhou 37 medalhas, uma estrela de prata por bravura e 4 medalhas de coração púrpuro. Embora seus feitos sejam incríveis, o fato dele ter participado de uma guerra que foi mal vista por todos, além de usar seu sucesso para aumentar seus feitos e vender livros, fizeram com que ele fosse considerado por muitos como um charlatão. Isso chega a ser tão surreal que ele sequer tem uma página de Wikipedia dedicada a ele. Embora seus feitos tenham sido exagerados, não há razão para duvidar que ele está na história dos combates militares modernos. Vamos agora falar sobre 2 dos mais letais da lista. Ambos eram pilotos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Eu pensei em escolher apenas um, mas como eles foram gigantes em áreas de atuação diferentes, me pareceu injusto deixar qualquer um de fora. No final, haverá uma comparação rápida e um resumo dos feitos dos dois. Erich Hartmann, conhecido como o As dos Ases ou As da Noite, foi um piloto de caça alemão da Luftwaffe durante a Segunda Guerra Mundial. Ele é amplamente considerado o piloto de caça mais bem-sucedido da história, com um registro notável de vitórias aéreas. Além de ser um exímio piloto, era também um estrategista. Atacava somente quando tinha certeza que toda a situação estava a seu favor. Ou seja, só atacava quando percebia que não havia nenhuma outra aeronave na região. Erich Alfred Hartmann sempre evitava entrar em dogfight, pois tinha chance de ser derrotado. Ele se aproximava da aeronave inimiga despercebido e, quando tinha certeza que o piloto inimigo não tinha qualquer chance de reação, atirava com precisão e letalidade, visando não desperdiçar munição. Por conta disso, seu avião era muitas vezes danificado pelos destroços da aeronave inimiga. Com essas táticas, Hartmann passou a obter um grande sucesso em suas missões. Em toda a guerra, Hartmann voou em 5 aviões diferentes: o Bf-109G4, o Bf-109G6,
o Bf-109G-10, o Bf-109G-14, este era seu avião favorito, e o jato Me-262, porém nunca entrou em combate com este avião. Alguns de seus principais feitos incluem: maior as de caça da história. Eric Hartmann é acreditado com um número extraordinário de 352 vitórias aéreas confirmadas, tornando o as de caça mais bem-sucedido de todos os tempos. A maioria de suas vitórias foi contra aeronaves soviéticas na frente oriental. Habilidade de combate. Hartmann era conhecido por suas habilidades excepcionais de combate aéreo. Era um piloto experiente e altamente habilidoso, capaz de superar adversários em vários cenários de combate aéreo. Serviço na frente oriental. Hartmann serviu na frente oriental principalmente contra as forças soviéticas, onde acumulou a maioria de suas vitórias. Sua capacidade de adaptação e sua destreza em combate contribuíram para suas impressionantes vitórias. Resistência como prisioneiro de guerra. Após ser capturado pelos soviéticos, Hartmann passou um longo período como prisioneiro de guerra. Sua resistência e determinação durante esse período são notáveis. Condecorações. Hartmann foi condecorado com várias honrarias alemãs, incluindo a Cruz de Cavaleiro, da Cruz de Ferro com folhas de carvalho, espadas e diamantes, uma das maiores honrarias militares da Alemanha nazista. Pós-guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, Erich Hartmann foi mantido em cativeiro pelos soviéticos por cerca de 10 anos. Ele foi libertado em 1955 e depois serviu nas Forças Aéreas da Alemanha Ocidental, continuando sua carreira militar. O legado de Erich Hartmann como piloto de caça é notável e influente na história da aviação militar. Sua habilidade excepcional, destemor em combate e impressionante contagem de vitórias fizeram dele uma figura lendária na aviação militar. Além de seus feitos como piloto, ele é também o autor da famosa frase, abre aspas, a guerra é um lugar onde os jovens que não se conhecem e não se odeiam se matam entre si, por decisão de velhos que se conhecem, se odeiam, mas não se matam. Fecha aspas. Hans-Ulrich Rudel foi o piloto alemão da Luftwaffe durante a Segunda Guerra Mundial e é amplamente conhecido por seus feitos notáveis e impressionantes em combate. Alguns de seus feitos mais notáveis incluem ataques a tanques. Rudel foi o piloto Stuka Junkers Ju-87 mais famoso da Segunda Guerra Mundial. Ele se destacou por sua habilidade em atacar e destruir tanques inimigos. Rudel é acreditado com a destruição de centenas de tanques soviéticos, muitas vezes com munição antitanque especializada. Afundamento de navios. Além de seus ataques terrestres, Rudel também afundou vários navios inimigos, incluindo navios de guerra e navios de transporte. Seus ataques de mergulho precisos eram temidos pelos navios aliados. Habilidades de sobrevivência. Rudel era conhecido por sua habilidade em retornar de missões, mesmo após seu avião ser gravemente danificado. Ele mostrou grande tenacidade e coragem em situações de combate perigosas. Condecorações e honrarias. Rudel foi condecorado com a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro com folhas de carvalho, espadas e diamantes, uma das maiores honrarias militares da Alemanha nazista. Ele também foi o único soldado alemão a receber a Cruz de Ouro alemã. Longevidade no combate. Rudel continuou a voar e lutar até o final da guerra, mesmo quando as forças alemãs estavam em retirada. Sua longevidade e perseverança em combate são notáveis. É importante observar que Hans-Ulrich Rudel serviu no lado alemão da Segunda Guerra Mundial, e sua carreira militar é muitas vezes vista com controvérsia, devido às circunstâncias da guerra e à política do regime nazista. No entanto, suas habilidades como piloto de Stuka e seus feitos em combate são amplamente reconhecidos e estudados na história da aviação militar. Números de Hans-Ulrich Rudel. Hans-Ulrich Rudel completou 2.530 missões de combate. Nessas missões destruiu 519 tanques, um encouraçado, um destroyer, 70 embarcações anfíbias, 800 veículos militares diversos, 150 peças de artilharia, 7 aviões caça, 2 aviões bombardeiros, numerosas pontes, linhas de suprimentos e bunkers, casamatas. Como foi visto, Hans-Ulrich Rudel e Erich Hartmann foram dois pilotos notáveis da Luftwaffe alemã na Segunda Guerra Mundial, mas eles se destacaram em áreas muito diferentes e tiveram feitos notáveis em seus próprios campos de atuação. Hans-Ulrich Rudel foi mais conhecido por suas realizações como um piloto de Stuka, Junkers Ju-87, especializado em ataques ao solo.
Ele é amplamente considerado um dos pilotos de ataque ao solo mais bem-sucedidos da história militar. Rudel é conhecido por destruir inúmeras fortificações, tanques inimigos e navios. Um de seus feitos mais notáveis foi a destruição do encouraçado soviético Mahat, que ele afundou com uma única bomba. Rudel também foi gravemente ferido diversas vezes, mas continuou a voar e lutar. Eric Hartmann, por outro lado, é conhecido como o maior asa de caça da história, com 352 vitórias aéreas confirmadas. Ele era um piloto de caça talentoso e altamente eficaz, principalmente voando com os caças Focke-Wulf FW-190 e Messerschmitt Bf-109. Hartmann se destacou em combates aéreos e era notável por sua habilidade de manobra, destreza e táticas de combate. Portanto, a comparação entre Rudel e Hartmann depende do critério utilizado. Se você estiver considerando feitos notáveis no contexto de ataque ao solo e destruição de alvos terrestres, Rudel se destaca. Se a avaliação se concentrar em vitórias aéreas e habilidades de combate aéreo, então Hartmann é indiscutivelmente mais notável. Ambos foram pilotos excepcionais em suas áreas de atuação e fizeram contribuições significativas para a Luftwaffe durante a Segunda Guerra Mundial. Não há como definir quem foi melhor ou mais letal, porque ambos tinham missões e objetivos diferentes.